Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Nós estamos nesta noite na total dependência do Espírito Santo, como sempre, para que não seja simplesmente um texto lido, mas que seja a palavra de Deus para o nosso coração. Para que não venhamos a interpretar a Bíblia apenas como um texto, mas venhamos alimentar da palavra de Deus viva e eficaz, capaz de chegar no mais profundo do nosso ser. Que o Espírito Santo nos dê a bênção de sairmos daqui nesta noite transformados para a glória dEle e para o serviço dEle, como servos fiéis ao Senhor. Nesta noite nós estamos com o culto relacionado ou voltado, focando mais a questão da reforma, e a questão de estarmos hoje cantando apenas os hinos do inário, é justamente para mostrar que nós não louvamos por causa da melodia, nós não louvamos por causa daquilo que nós gostamos, nós louvamos por causa de Deus, e se a letra, ela então adora, se ela exalta o nome do Senhor, então nós estamos cantando. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é ancião, tanto os hinos do inário quanto os cantos espirituais, se eles realmente louvam e exaltam o Senhor, nós estamos louvando. Porque somente a Deus devemos louvar, somente a Ele devemos glorificar, e não a nossa própria vontade. O culto é oferecido a Deus e não a nós. O culto não é medido pelo que nós sentimos, mas pela sua essência bíblica, cristocêntrica. Isto é culto. Quando nós deparamos então com a questão reforma, nós precisamos entender algumas coisas anteriores à reforma. Nós já temos no Antigo Testamento alguns profetas que eram falsos e que sempre procuravam agradar os reis e que sempre levavam uma mensagem e aquela mensagem satisfazia o coração do rei. Era sempre uma mensagem boa, positiva, era sempre uma mensagem de autoajuda, era sempre uma mensagem de que tudo vai dar certo. Que tudo vai dar certo. Pode ficar tranquilo, descanse que tudo vai dar certo. E essa era a mensagem dos falsos profetas. O profeta de Deus muitas vezes era praticamente sacrificado, ou a sua liberdade sacrificada, dentro de uma prisão. Também a sua alimentação era sacrificada. E quando ele era jogado, muitas vezes o rei dizia: pare de dar comida para ele, ou diminua a comida. Ele não pode nem sair e nem se alimentar bem, porque ele fala contra o rei. E os falsos profetas sempre alegrando e participando do banquete do rei. Mas nós temos também no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus dizendo que nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Em Mateus 24, ele diz que esses falsos profetas não apenas se levantariam, mas eles também receberiam a autoridade para fazer milagres e sinais, para enganar as pessoas. Então, Jesus está deixando claro que eles se manifestariam com intensidade. Paulo chama atenção disso na epístola aos Filipenses, e aqui, mais diretamente, ele trabalha essa visão de que muitas pessoas estão surgindo, e a essência da epístola de Paulo a Timóteo é a preocupação de Paulo quando ele está dizendo: eu estou chegando ao final da minha vida. Capítulo 4, versículo 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele diz para Timóteo: olha, reavives o dom com a imposição de mãos sobre você. Você precisa estar preparado, porque eu estarei sendo levado, recolhido para Deus. E você ficará sozinho, e você enfrentará grandes dificuldades, porque homens maus se levantarão. Capítulo 3, ele vai dizer, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Ele vai descrevendo aqui uma lista enorme de pessoas que se levantariam, inclusive dentro da igreja. E ele começa o versículo 10, diz, tu, porém, ao contrário disto, você tem se firmado na palavra. O versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Paulo está agora preocupado com isso. E nós vamos dar seguimento daqui a pouco a essa visão. Mas eu preciso falar um pouquinho já aquilo que está sendo tratado aqui nesta noite. Porque a igreja, após Cristo ser crucificado e ser ressuscitado e assunto ao céu, e os apóstolos morrerem, a igreja então começou a trabalhar dentro da visão apostólica, dentro da visão padrão da doutrina dos apóstolos. Mas com o passar do tempo, como já ouvimos aqui, as coisas começaram a entrar sorrateiramente dentro do chamado culto evangélico. E principalmente na questão imperial, quando todos se tornaram cristãos. Aí adentrou realmente todas as coisas, porque aquele que era pagão, ele veio para ser cristão, mas ele continuou pagão no mesmo sentido. Ele apenas transferiu, ele apenas estava pensando que eu posso adorar aquele ídolo em nome de Jesus ou em nome de um santo qualquer. E aí foram adentrando culto aos santos, foi adentrando a questão de Maria sem pecado e como mediadora, e tudo isso foi surgindo e foi entrando, e a igreja ficou então adulterada e deixou de ser genuinamente cristã. E uma vez que ela deixou de ser genuinamente cristã, o ápice disso, como foi dito, foi justamente a questão: se alguém morreu, vai para o purgatório, fica lá esperando, e nós podemos então ganhar dinheiro com isso para a igreja. Então a pessoa que tem alguém que morreu, que acha que não foi para o céu, pagaria uma quantia, e essa quantia então o sacerdote estaria intercedendo para tirar do purgatório aquele que havia morrido com dúvidas de salvação. Os pobres então ficavam como que dando tudo que tinham e até mesmo sem poder pagar pela salvação. E é nesse momento que surgem alguns homens. E nós temos alguns homens, se você quiser pode pesquisar alguns filmes com qualidade bem baixa no YouTube, da vida de John Rose, por exemplo, John Wycliffe, Savonarola, homens que deram a sua vida por causa da reforma, homens que brigaram para retorno às Escrituras, e com isso eles ficaram totalmente inertes, porque mataram esses homens, mataram. Até que, 31 de outubro de 1517, como foi dito aqui na parte litúrgica, Martinho Lutero lá e coloca então a sua posição. E a sua posição é colocada e aquilo dá então um alvoroço terrível dentro da igreja. E esse hino que nós cantamos, Castelo Forte, foi justamente composto dentro dessa visão. Na verdade, o homem Lutero estava com medo das autoridades. O homem Lutero até pensava em negar, mas o homem espiritual, o Espírito Santo da vida de Lutero, o fortaleceu a ponto dele falar sobre este assunto e dizer: se vocês me provarem pelas Escrituras que eu estou errado, então eu jogo tudo que eu estou escrevendo fora. Como não provaram, então ele foi excomungado, ele foi lançado fora da igreja. E aí então ele começou a desenvolver juntamente com outros uma linhagem reformada. Somente podia-se crer a glória de Deus, somente Deus, a graça, Cristo, a fé, dentro do princípio de que Deus é a essência, nada mais, não pode colocar mais nada entre Cristo e a igreja. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a Sagrada Escritura e ela sempre será.
Mas é isso que eu quero então voltar ao texto e tratar com vocês sobre a questão da responsabilidade ministerial. E essa responsabilidade ministerial não diz respeito somente ao pregador pastor, mas diz respeito a você como cristão, diz você a respeito como servo de Deus, diz respeito a você como crente, diz respeito a você como convertido, sobre a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, principalmente sobre a liderança. Como vimos, Timóteo era um jovem pastor. E Paulo estava preocupado com ele porque Paulo está partindo, era o seu tutor, e agora Timóteo vai ficar sozinho nesses grandes desafios. O texto que antecede o texto lido, o contexto anterior, diz respeito à inspiração das Sagradas Escrituras. Porque ele vai tratando sobre esses homens maus. No versículo 3 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está tratando aqui é que existe um parâmetro para a pregação, que é a palavra de Deus. E o que eu quero tratar aqui é justamente essa fidelidade ministerial dentro do seu chamado e da sua vocação. Paulo trabalha alguns aspectos importantíssimos do nosso ministério, o ministério cristão. E quando Paulo vai trabalhar com Timóteo, no capítulo 4, de 1 a 5, o texto lido, ele vai tratar aqui algumas coisas que precisamos pensar. Primeira coisa que ele vai chamar a atenção para Timóteo é que o ministério de Timóteo, e bem assim, de todo cristão, o parâmetro ministerial é o próprio Deus, que julga vivos e mortos. Eu quero que você pare um pouquinho agora, talvez o próprio cansaço do dia a dia pode fazer com que você fique agora um pouco disperso. Eu preciso da sua atenção agora, neste momento, porque isto que está sendo afirmado agora é profundamente desafiador para a nossa vida. Quem mede a nossa ação ministerial, quem mede a nossa vida de obediência, quem mede a nossa pregação, quem vai avaliar, examinar e julgar é o próprio Deus. Olha só o que ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, quer dizer, a segunda vinda, e pelo seu reino, prega a palavra. Preste atenção. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, quando ele disse, embora Mateus, o nosso português está registrado no livro de Mateus, ide e pregai ou fazei discípulos, na verdade ali não é um ide de vá lá e faça alguma coisa, mas é viva pregando. Se você vai, pregue, mas se você fica, você prega também. Ali o assunto é havendo ido, ou seja, vivendo, você precisa pregar o evangelho. Então, quando você fala da pregação, não é simplesmente uma exposição bíblica. A pregação é muito mais que isso, envolve a minha vida por completo. E aqui é aquele que conhece o meu coração, é aquele que conhece a minha motivação, é aquele que conhece a minha exposição. E com isso, então, há duas coisas importantes para a gente entender aqui. A primeira é, na minha vida ministerial e na pregação do Evangelho, eu preciso agradar ao Senhor. Eu preciso agradar ao Senhor. Como agradar ao Senhor na minha vida ministerial, na pregação do Evangelho? É viver segundo as Sagradas Escrituras. É não me curvar ante as pressões externas desse século, deste mundo. Muitos dizem que a Bíblia já não serve para a atualidade. Mas para você se manter segundo o padrão de Deus, a Bíblia tem que ser a sua única regra de fé e prática. Segundo aspecto importante dentro dessa medição é que não importa o que os outros pensam de mim.
Eu não vivo e não prego para agradar pessoas. Eu prego para a glória de Deus e para a libertação de vidas, como obediência ministerial. Porque há alguém que irá julgar o meu ministério, e este alguém julga vivos e mortos. Então, dentro desse primeiro ponto, que é o padrão do exame do meu ministério, Cristo, Deus e Cristo como juiz, eu tenho que viver para agradar ao Senhor, sem me importar em agradar a população. E isso é muito importante, mas isso é muito difícil. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Existem movimentos que estão preocupados com o ajuntamento, simplesmente. No tempo de seminário, eu ouvi conversas, né, que o rapaz foi e chamou para pregar, e ele então foi para trás do púlpito para oração, num cortinado, e o louvor começou a cantar, e foi cantando, e foi cantando, e foi cantando, e repetindo, e repetindo. De repente, alguém do louvor abriu a cortina, colocou a cabeça e disse: pastor, pode entrar para pregar, porque já está tudo no clima. Vamos chamar a atenção, vamos agradar, vamos encher. Então, isso é desafiador para a nossa vida hoje. É desafiador para a nossa vida hoje chamar e mexer com o emocional das pessoas, simplesmente. E isso é gostoso para nós como homens. Então isso aqui tem tudo a ver hoje, principalmente hoje. É muito relevante para nós hoje. Pregue a palavra. Não pregue a sua palavra. Não pregue a sua vontade, mas pregue a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai desmontar o coração que está em pecado e vai causar rancor neste coração. Porque a palavra de Deus diz que aquele que vive na prática do pecado, esse está condenado. E muitos estão vivendo uma prática deliberada de pecado. Sabem que estão no pecado e permanecem no pecado. E até mesmo não se submetendo a autoridades instituídas e constituídas pelo próprio Senhor. E preferem viver nessa vida de pecado. E esse sermão é para o seu coração, é para o meu coração. Nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras e deixar que a Bíblia domine a nossa vida. É um grande desafio na atualidade. Pregue a palavra. O padrão para o ministério é o próprio Deus, que julga vivos e mortos. Em segundo lugar, Paulo vai apontar aqui para o pregador, e a questão ministerial, a prontidão do ministro. A palavra insta, que está aí logo após prega a palavra no versículo 2, esteja pronto. Esteja pronto, e ele vai determinar para qualquer situação. Então essa exposição bíblica e a vida ministerial, ela não é só para uma pregação quando alguém aceita, quando eu estou bem, quando estou bem de saúde, quando estou animado. Não, eu tenho que estar pronto para pregar a palavra de Deus em toda e qualquer situação. E então por isso ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não. Agora, de que maneira que ele vai estar preparado? Olha só a essência da pregação. A essência da pregação não é aquela assim, eu profetizo bênção na sua vida. Não é assim, você agora vai chegar em casa e vai encontrar lá. Não, não é isso. A essência da pregação, ela é um conjunto. E ele vai dizer, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Quando fala doutrina, normalmente muitas pessoas sentem o ouvido doer. Há pessoas que dizem que doutrina estraga a igreja, estraga a vida. E ele está dizendo que há necessidade de você esclarecer, plantar, colocar no coração o esclarecimento doutrinário. É necessário conhecer a vontade de Deus.
E é necessário também conhecer os benefícios que Deus nos dá nessa doutrina. Não benefícios financeiros, não benefícios físicos, mas benefícios espirituais de segurança de vida e vida eterna para aquele que se mantém firme. E o contexto aqui não é o dos melhores, porque é terrível. Pois ele vai dizer no versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É com tristeza, é lamentável a posição da maioria daqueles que encontram com a gente e logo perguntam assim, você é presbiteriano? Predestinação, você logo vai pensar que é uma doutrina negativa, enquanto é uma doutrina bíblica que desafia o servo de Deus a viver intensamente para o Senhor. Falta de conhecimento, não conhece a doutrina, não suportam a sã doutrina. E essas pessoas que não suportam a sã doutrina, elas encontrarão profetas falsos que falem a sua língua, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Sabe aquela coceirinha gostosinha, né? Você sentiu? Acho que não, né? Só eu. Aquela coceirinha gostosinha, sai mexendo e gostosinho, né? Aí a pessoa vai falando só palavras maravilhosas para você. É aquela famosa caixinha da promessa. Não tem nada lá de arrependimento, só coisa boa. Tudo que você tirar vai ser bom. Tudo que você tirar na vida vai ser bom lá. Fecha o olho. Pode fechar. Porque só vai dar coisa boa. Porque é só promessa boa. Eles só pegaram as promessas boas da Bíblia, não pegaram nada sobre arrependimento, não pegaram nada sobre vida com Deus, compromisso com Deus, sã doutrina. Então você precisa entender que essas pessoas, elas querem ir para o local onde vão receber palavras maravilhosas. E tem uma coisa que eu não entendo muito na igreja cristã brasileira, eu nunca vi o povo para gostar da força do mal. Se você chegar e falar assim, Deus lhe ama, e Deus está cuidando de você, mas você precisa de arrependimento de vida. Mas se a pessoa for em outro lugar, o cara recebe uma revelação e diz assim, fizeram uma macumba para você. O cara fica cheio de vida. Vai para cá, eu fui revelado, fizeram uma macumba para mim. É isso que está dizendo aqui. Coisas que o meu ouvido gosta de ouvir. Eu não gosto de ouvir a seriedade da palavra. Você quer medir a espiritualidade sua? Qual é a sua frequência na presença de Deus em oração? Nos dias da semana, dos trabalhos da igreja, qual é o dia que você tira para não vir à igreja? Se for oração, você está com um sério problema espiritual. Este grupo não quer saber de Deus, este grupo não quer saber da palavra de Deus, eles querem saber de palavras de homens que vão ao encontro do seu egoísmo, da sua incapacidade de servir ao Senhor, mas querem apenas as promessas. E a palavra é, esteja pronto para pregar para essas pessoas. Quantas vezes eu já perdi para alguns outros, porque alguém chegou e disse assim, pastor, eu tive um sonho, e fui na missionária tal, a oradora tal, ela falou que é isso, isso, isso. Fui no pastor tal, falou que é isso, isso. O que o senhor diz? Eu disse, olha, se eles falaram que é em nome de Deus, deve ser, porque Deus não falou comigo. A única coisa que eu sei que Deus falou comigo para falar para você, é que se você não se arrepender, você não vai para o céu. Se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Agora, se ele falasse para mim, eu falaria, mas ele não falou para mim. Aí naquele momento é claro que os outros ficaram mais elevados do que eu, e são realmente, deve ser, não sei, mas eu não posso satisfazer a um coração. Existem pessoas que chegam para você com a resposta pronta, só quer que você confirma. Olha, aconteceu isso, sonhei isso, eu acho que é isso, 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 e querendo que você dê uma resposta para confirmar. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. Essa não é a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus é que Deus amou o mundo, que enviou Cristo, e Ele morreu na cruz por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Ele foi esmagado na cruz. E é necessário que eu então esteja nele agora como nova vida. É isso que eu preciso pregar, a palavra de Deus. Esteja preparado. Você que é servo de Deus, esteja preparado.
Você não pode agradar uma pessoa porque ela é sua amiga, porque ela é sua mãe, porque é seu pai, porque é seu filho, se é seu irmão, se é seu patrão. Você não pode agradá-lo. E deixar de pregar a palavra. Se você é convertido no Senhor, você precisa, sim, educadamente, de acordo com o que manda a palavra, mas agressivamente. Agressivamente não sem respeito, não sem educação. Mas você precisa ser ativo e dizer para este mundo que está perecendo. É triste olhar pessoas que estão caminhando em trias de sal grosso para tirar nhaca da vida como se fosse coisa de crente. É triste você passar e ver lá um jarro vendendo água, como falado aqui, para que você tire os seus pecados da vida. Jesus é a fonte de água viva. É Ele que tira o pecado do mundo. E não dá para seguir Jesus só na hora que eu preciso, que eu tenho sede. Eu preciso estar em Jesus. Primeira, lembre-se, o padrão ministerial é Deus que julga vivos e mortos. Segundo, você como ministro de Deus tem que estar preparado para pregar a palavra. E este pregar envolve correção, envolve repreensão, envolve também o anúncio da salvação, envolve confrontar essas pessoas que não suportarão a sã doutrina. Mas em terceiro lugar, é necessário também que o ministro tenha discernimento espiritual para enfrentar a situação. Versículo 5, ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Sê sóbrio. Não altere a sua mente com bebidas alcoólicas. Seu juízo. Ou seja, espiritualmente, tenha a sua mente livre no Espírito para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tenha uma intimidade com Deus e vida com Deus, de tal maneira para que você possa identificar aquilo que é falso, o falso profeta, o falso mestre, o falso evangelho, do verdadeiro evangelho, do verdadeiro profeta, do verdadeiro mestre. Precisamos buscar isso no Senhor para saber que quando alguém falou, se é Deus que falou ou se é simplesmente um homem. Para isso precisamos entender a Bíblia, e conhecer Deus através da Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia contém o suficiente para todos os aspectos da sua vida. A Bíblia trata da educação de filho. A Bíblia trata do casamento. A Bíblia trata do relacionamento conjugal. A Bíblia trata de você preparar o seu filho para o casamento. A Bíblia trata o seu relacionamento com as pessoas. A Bíblia trata o seu relacionamento como empregado, com o patrão. A Bíblia trata da sua vida espiritual. Ela trata inclusive da maneira como você deve cultuar a Deus. Ela é completa. E ela é viva. E ela nunca fica velha. Sempre a cultura poderá se adequar à Bíblia e ela será bem sucedida. Mas o dia que nós colocarmos a Bíblia adequando à cultura, ela deixa de ser a palavra de Deus. Então seja neste momento preparado, assuma a responsabilidade, seja um cristão radical e diga: em nome de Jesus eu não mais viverei como vivi até agora. Em nome de Jesus agora me porto de forma fiel às Sagradas Escrituras. Eu quero vivenciar a palavra de Deus. Eu quero ser manso, sim, mas um manso fiel. Não um desrespeitoso, mas um manso que realmente prega a palavra, que vive a palavra. Alguém que use a Bíblia como parâmetro para a sua vida. Seja sóbrio. Tenha habilidade. E aí então, você saberá que o primeiro problema em você ser sóbrio para a palavra é que você passará por aflições, e grandes aflições. Isso aí me deixa um pouco preocupado, porque ser pastor famoso, que anda sempre na graça da população,
Então é uma característica bem perigosa. Porque aquele que é fiel nas Sagradas Escrituras, olha o que diz aí. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Se levantarão contra você com certeza. Falarão contra você com certeza. Porque você estará vivenciando a palavra de Deus. Sofrer por Cristo é graça. Sofrer por Cristo deveria causar alegria no nosso coração. Não por causa do sofrimento, mas por termos sido achados dignos de sofrer por Cristo. Pensa comigo aqui. Você com certeza lembrou de alguns pecados em sua vida até agora. Mas se você parar um pouquinho para pensar, você descobrirá outros pecados. Eu estava orando ao Senhor no momento da confissão e dizendo, Senhor, um dos graves pecados que a gente tem é a dificuldade de confessar pecado. A gente confessa os mesmos pecados sempre, meio automático, né? Vamos para a oração de confissão de pecado, já ligamos ao automático e deixamos lá. Às vezes fazemos como, não lembro nem o que era, porque eu era bem criança, um desenho animado e eu estava feliz da vida, porque eu nunca tinha visto televisão, né? Fui ver televisão e lá a galinha começou a cutucar no galo, porque o galo levantasse para cantar de madrugada. E então ela acordou o galo e ela foi dormir. E começou, ela acordou que estava só cantando, o galo cantando, o galo cantando, o galo cantando, o galo cantando. Ela falou, mas tem alguma coisa errada. Ela foi ver, ele tinha gravado e colocou lá rodar e estava dormindo. Às vezes nós confessamos pecado assim, nós colocamos no automático. Nós realmente não arrependemos do pecado que nós confessamos. Isso é sério, é muito sério. Precisamos voltar e dizer para o Senhor, Senhor, está difícil, ajuda-me. Sofrer por Cristo é dignidade. É dignidade. Porque você tem pecado, eu tenho pecado. Mas Jesus não teve pecado. Ele foi humilhado. Já pensou que Jesus, para nascer, não tinha nem um quarto para ele? Ele teve que nascer lá, entre os animais? Você já percebeu que Jesus fala ao contrário dessa teologia dos falsos profetas atuais? Jesus fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, que ele não era rico, que ele não tinha dinheiro. Perceberam que Jesus fala que você deve buscar as coisas do céu e não aqui da terra? Perceberam que Jesus foi julgado de forma vergonhosa, injustamente? Perceberam que Jesus foi levado a um homem miserável, pecador, que mesmo reconhecendo nele honestidade, justiça, lava as mãos e agradece, olha, eu estou me livrando aqui, mas pode crucificar. Um homem que foi trocado, homem santo que foi trocado por um assassino, Barrabás. Um homem santo que levou o pecado seu e meu ali, naquele sofrimento da cruz. Um homem santo que foi humilhado quando carregava a cruz e as pessoas zombavam dele dizendo, salva-te a ti mesmo. Quando ele está na cruz pendurado, tem um ladrão na cruz que não entendeu a palavra da redenção e diabolicamente disse, desce daí. Se Jesus descesse dali, nós estaríamos condenados. Mas ele sofreu tudo isso. E o pior, ele sofreu e bebeu o cálice da ira de Deus. Se Jesus passou por isso, por amor a você e a mim, não vale a pena também romper com este mundo, romper com esse evangelho fraco, sujo, corrupto, em que o modismo tomou conta, em que se apresenta muito mais shows do que realmente adoração, louvor a Deus. Crentes que brincam de ser crentes, crentes que compram e não pagam, crentes que falam mentira, crentes que não perdoam, crentes que estão mortos. Vale a pena voltar às Sagradas Escrituras, entregar plenamente a vida a Jesus e dizer, Senhor, eu preciso de uma reforma. Eu, como pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, preciso de uma reforma.
Eu preciso que o Senhor reforme o meu coração. Reforme o coração deste povo que o Senhor me confiou. Precisamos sim ser sóbrios, sofrer sim as aflições, cumprir o trabalho de um evangelista, ou seja, anunciar o evangelho fielmente, cumprir cabalmente o ministério. E ele vai dizer assim, porque eu cumpri. Estou morrendo agora. No versículo seguinte, estou sendo já oferecido por libação. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completei. É isso que Paulo diz. Eu quero perguntar a você nesta noite, pensando nos males que têm entrado no meio da igreja cristã evangélica brasileira. Você quer ser diferente? Você quer ser realmente um cristão reformado? Um cristão que volta às Escrituras e que a Bíblia é a determinação para os seus atos? Se você deseja isso, mas preste muita atenção. Se você não deseja, não faça. Mas se você deseja isso, coloque-se em pé. Se você deseja uma transformação, se você deseja uma mudança de vida, se você deseja ser realmente alguém que a palavra de Deus dirige os seus passos, as suas decisões, as suas vontades, se você deseja realmente que a palavra de Deus seja o norte para a sua vida, se você deseja encarar o mundo com toda a sua força, sendo sim, até mesmo quadrado, sendo ultrapassado, em nome de Jesus, se firme na presença do Senhor. Clame ao Senhor para que o seu coração seja movido à reforma. Ore ao Senhor para que Deus mova o seu coração, para que o seu coração seja todo do Senhor. Seus amigos zombarão de você? Sim, porque não são seus amigos. Seus colegas de trabalho zombarão de você? Sim, zombarão de você. Mas uma coisa acontecerá: você será sustentado pela graça de Deus. E a graça de Deus nos basta.